Esse episódio de Black Mirror é sobre você e ninguém percebeu. Deixa eu tirar esse aí daqui. Qual que é? Qual que é? Tô surdo. Imagine que para continuar vivendo você Sobre vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada do YouTube. Tudo bem com vocês? precisa pagar cada vez mais por algo que já era seu. E não importa o quanto Já sei até qual é. você trabalhe, o preço sempre sobe. Parece ficção, mas é a vida real. E Black Mirror traduziu isso para a tela recentemente Todo mundo percebeu isso. no episódio Gente Comum, Vamos lá. que é um dos mais tristes e brutais da série. Mano, essa temporada, eu literalmente só vi gente falando desse episódio. Porque provavelmente só esse episódio que foi bom. Mas diferente de outros episódios, onde a crítica é sobre algo que pode vir a acontecer no futuro, esse episódio foca em algo que já acontece e te atinge sem você nem perceber. No vídeo de hoje eu vou te mostrar por que esse episódio é sobre você e como a sua vida e o seu poder de compra estão sendo roubados aos poucos por um sistema invisível. Mike e Amanda são como milhões de casais ao redor do mundo. Eles trabalham muito, bonitinho. eles sonham com uma vida melhor e tentam encontrar pequenos momentos de felicidade no meio da rotina. Quando Tá? você for assistir esse episódio ou reassistir, preste bastante atenção nos paralelos que ele faz com a vida real. Por exemplo, Mike e Amanda, apesar de trabalharem bastante, vivem no limite com as contas. Já no Brasil, cerca de 60% das pessoas têm um segundo emprego, mas não porque elas querem, mas porque precisam. Mais pra frente a gente aborda esse ponto. Amanda, então, um dia ela tem um mal súbito e é levada para o hospital onde os médicos descobrem um tumor cerebral inoperável. As chances de Amanda voltar a ter uma vida normal são quase zero. Então a médica apresenta para o Mike a Rivermind, uma startup com uma premissa incrível. Basicamente o que a empresa faz é ajudar pacientes com danos cerebrais, upgrade. substituindo a parte do cérebro que está com o problema por um tecido sintético. Eles então fazem uma cópia digital da mente do paciente e essa cópia é usada para manter a pessoa funcionando. Mas tudo depende de uma conexão constante com os servidores da empresa. Eu Mas, acho que não, é claro, ironicamente, existe isso é um possível, problema. hein? Ou melhor, existe um preço. Acabei de ver esse episódio aí. Sério? $300 mensais. Óbvio que o Mike nem pensa nisso, ele simplesmente assina um serviço e em poucos dias Amanda está de volta à sua vida normal. Agora então, tudo está bem de novo, eles vão voltar até a vida tranquila de antes, eles vão seguir com os seus planos e tudo mais, certo? Bom, na verdade não. Primeiro, eles descobrem que não podem ir para onde quiserem. O serviço tem uma área de cobertura, é muito parecido com as operadoras de telefone. Em determinadas áreas você não tem sinal. O Rivermind também funciona desse jeito. O problema é que a área é extremamente curta. E para simplificar um pouco, fez pizza? Cadê Rodroid pra nós? A pizza pra nós. Eu ia falar, cadê pizza Rodroid pra nós? as distâncias, é como se a Amanda não pudesse sair dos limites da cidade onde ela vive. Isso soa um absurdo pro casal, mas eles não têm muito o que fazer. É isso ou simplesmente viver vegetando em uma cama. Mas as coisas não param por aí. A Amanda começa a falar umas frases soltas que não parecem espontâneas. Os novos incríveis Nike de outono, só $200, agora no Foot Locker. Então o casal descobre que agora a Rivermind tem O ad anúncios. do Vini Júnior aí do nada. Eu sei, parece bastante absurdo, mas eu consigo ver uma empresa fazendo isso na vida real. Agora, a Rivermind faz com que os seus clientes façam propagandas. Eles falam as propagandas de produtos nos momentos em que existe algum tipo de contexto para isso. A Amanda não pode sair da cidade, ela fica falando anúncios do mais absoluto nada e a qualidade do sono dela é péssima, porque a capacidade de processamento do cérebro da Amanda é alocada para outros usuários enquanto ela dorme. Aliás, agora ela não dorme literalmente como as outras pessoas. Ela fica em stand-by, ela fica em estado de suspensão. Mas existe uma solução para tudo isso. O Rivermind Plus. É um upgrade no pacote que eles já pagam, sem anúncios, com uma área de cobertura ampliada e a promessa de voltar a viver. Mas a que custo? Bom, exatamente $800 por mês. Aqui a série faz uma crítica bem corajosa que atinge até mesmo a Netflix. Você já percebeu como agora todos os serviços de streaming têm planos mais baratos, mas com anúncio, desgraçados. anúncios? E você pode ter o plano sem anúncios, mas ele é mais caro. Não, pra mim isso é uma sacanagem, velho. Tipo, você paga pra ver com anúncio, mano. Onde que isso existe, velho?
E é só uma tela, se você quiser duas telas tem que pagar mais. E se quiser assistir em 4K também vai ter uma taxa. E se você compartilhar a senha com alguém, você tem que pagar um pouco mais também. $300 já eram piratear é legítima defesa. difíceis de pagar. O Mike estava atolado em horas extras e a Amanda, cada vez mais dependente do sistema, não podia trabalhar por mais tempo, ela precisava dormir mais do que o normal só para poder continuar funcionando. Mas, sem o upgrade, ela perderia o emprego, ficaria presa na cidade e viraria uma espécie de outdoor ambulante falando anúncios toda hora. Mas o Mike encontra uma solução. Cara, uma solução conto triste Disney Plus e não custa nada, né, velho? Um Piratexzinho. Ai, falando em Disney Plus. Pra mim é na verdade o ponto mais triste desse episódio. O pessoal tava. Foi falado pra gente começar a Nárnia. Decidir para o Dumb Dummies. O Dumb Dummies é uma plataforma, ele é tipo um site onde as pessoas fazem desafios ridículos por dinheiro. As pessoas arrancam o próprio dente, bebem urina, elas se machucam. Mas é claro, não é a troco de nada, eles estabelecem uma meta em dinheiro. Se o público da live bater a meta em donates, a pessoa cumpre o desafio. Eu sei que é bem revoltante, mas pra ser bem sincero, é bastante familiar. É familiar. A verdade é que o Dumb Dummies já existe, mas com outros nomes. Basta abrir o TikTok, o YouTube ou o Instagram e você vai ver as pessoas se humilhando, se colocando em risco e se expondo de forma extrema. Muitas É duro ser mendigo virtual. vezes por uma única razão: fazer dinheiro. Óbvio, a razão do Mike não é fútil, ele não simplesmente quer mais dinheiro, ele precisa de mais dinheiro. Primeiro ele bebe urina, depois ele prega a própria língua com uma ratoeira e as coisas vão só piorando. Mas pro Mike vale a pena. Ele finalmente consegue pagar o Rivermind Plus sem anúncios, sem limitações de cobertura, uma vida quase normal, mas óbvio, por enquanto. A trégua não dura muito. A Amanda começa a dormir quase 14 horas por dia. O sistema exige cada vez mais capacidade de processamento e mesmo assim ela acorda mal, acorda cansada. Então a empresa aparece com uma nova solução, o Rivermind Lux. O preço? $1.800 por mês. O que já estava sendo difícil para o Mike e para Amanda agora fica simplesmente impossível. Nem mesmo com todos os sacrifícios do mundo eles conseguiriam pagar esse valor. A partir daí tudo vai ladeira abaixo. A Amanda ela tem que parar de dar aula, o corpo dela já não aguenta mais. O Mike perde o emprego depois que um colega descobre os seus vídeos do Dumb Dummies e espalha pela empresa. O mundo deles desmorona na frente do espectador. Então 1 ano se passa. No fim, o que resta é só a sombra do que já foi um casal. Às vezes é a vida, né? É aceitar. O Mike aparece sem alguns dentes, provavelmente porque ele arranca fazendo mais desafios no site. E vende o berço que eles haviam comprado sonhando com o filho. Só que os compradores não querem o berço para um bebê. Eles vão queimá-lo no videoclipe. E é bastante simbólico que aquilo que representava um sonho do casal agora vai virar cinzas. O desfecho do episódio é bem triste, mas não tem muita importância pro que eu quero discutir aqui hoje. Se você já assistiu, você sabe do que eu tô falando, mas se ainda não assistiu, pode ir lá quando eu terminar o vídeo, porque mesmo com os spoilers que eu dei aqui, eu tenho certeza que assistir esse episódio ainda vai ser uma experiência incrível pra você. Esse episódio foi realmente esse episódio é bem chocante, mas e se eu te disser que nós passamos por coisas semelhantes todos os dias? Nós só não percebemos. Primeiro, eu preciso começar te explicando o conceito de reduflação. E como as empresas estão o tempo todo tentando nos fazer de idiotas. E às vezes elas até conseguem. Elas fazem. Primeiro, pense um pouco no plano básico da Rivermind. Ele custava $300, certo? E ele tinha uma promessa: a esposa de Mike de volta. Funcional, consciente, vivendo a vida normalmente. Mas com o tempo que era uma solução, vira um problema. A Amanda começa a dormir demais, não pode sair da cidade, começa a falar propagandas no meio das conversas e o valor não muda, continua o mesmo. Ou seja, se o casal quiser recuperar o serviço da maneira que era quando eles assinaram, sem anúncios, com a Amanda dormindo a quantidade de tempo normal, eles terão que pagar ainda mais só para recuperar o que eles já tinham no começo do serviço. E eu sei que à primeira vista pode parecer apenas um exagero da ficção, mas pare para pensar um pouco, dê uma olhada no seu armário. O pacote de 1 kg de açúcar agora na verdade vem com 900 gramas. O achocolatado reduziu... Nossa, isso é verdade, mano. Agora, as coisas não são de chocolate, elas são sabor chocolate. Tipo assim,
É só o saborizado de chocolate, nem é mais chocolate, aquelas bosta que estão vendendo. De 20% da quantidade. O iogurte perdeu 10 gramas. Até a dúzia de ovos virou o pacote com 10. E ninguém te avisa. Isso tem nome. Chocolate antes vinha 200 gramas, agora vem 90. É reduflação. É quando você paga o mesmo, mas recebe menos. Caralho. E às vezes a gente nem percebe, só sente que o dinheiro não dá mais. As empresas costumam fazer Ó sabor café. isso porque elas sabem que as pessoas reparam muito mais no preço do produto que elas estão comprando do que a quantidade. Mano, o pessoal no Twitter tava falando assim, como ensinando você a fazer compra mais em conta, mais barato. Aí troque o bacon por frango grelhado sabor bacon. Que elas Pô, mano, como assim? estão recebendo. Então não é bacon, essa desgraça, é frango. Eu usei primeiro exemplos da indústria alimentícia, mas não para por aí. No mundo digital a coisa continua. Os serviços de streaming agora cobram mais caro para você poder assistir sem os anúncios. Como eu te disse antes, aquilo que era o padrão agora virou luxo. Antigamente você pagava o plano mais barato da Netflix e você tinha acesso aos serviços, sem anúncios, sem nada do tipo. Agora não, se você quiser ter acesso... A Max é 30 conto com anúncio, aí paga mais 10 para tirar. Aos serviços sem anúncios, você precisa pagar uma espécie de plano de luxo. Até mesmo a internet vem caindo de velocidade. Incrível. Isso acontece também, por exemplo, com os celulares. A Apple já não vende mais o iPhone com o carregador. Agora você precisa comprar separadamente o que antes já vinha na caixa. Isso é Tanto foda, o carregador... tá? Mano, pra mim isso é o maior absurdo que tem, velho. Como que vende um celular sem o carregador do celular, meu Deus? E aí antes ainda vinha o fone de ouvido junto, né? Que é esse aqui, o S23, quando eu comprei, ele ainda vinha um fonezinho junto, que esse AKG que chama, né? Agora o S24... Não. Esse aqui era o Note 20, era do Note 20. Aí eu fui comprar agora o S24, vem só o celular. Não vem nem o fone e nem o carregador. É só o celular. Foda-se. Quanto o fone. Essa é uma espécie de nova economia. Eles não te cobram a mais por coisas que te dão. Eles te cobram a mais pelas coisas que eles te tiram. Basicamente, você vai ter que pagar cada vez mais para ter sempre o mesmo serviço. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, a reduflação causou uma perda de quase 4% no poder de compra dos Meu celular não veio com fone, fiquei puto. Pois é. Brasileiros em 2023. É como se o seu salário encolhesse sem que ninguém mexesse no seu contra-cheque. Eu sei que, no fim das contas, pode parecer que não muda muita coisa. Eu adoro um tempo de chuva, cara, quando eu tô em casa. Queria que toda vez que eu não que eu ficasse em casa, ficasse chovendo o dia todo. É tão bom. Mas você está assinando upgrades infinitos e continua perdendo. Ficar ouvindo a chuva na janela e em cima caindo, assim, tudo mais. Funções. Mas a reduflação é Agora pra sair é uma bosta. um lado da moeda. Ainda existe o outro. Você já sentiu que, mesmo que você trabalhe mais, às vezes o dinheiro simplesmente desaparece, como se ele valesse menos a cada semana? Vale menos. Então, isso não é impressão, isso é inflação. Uma espécie de imposto invisível que ninguém vê ou presta atenção, mas todo mundo paga. Basicamente, a inflação é quando tudo fica mais caro, mas o seu salário continua o mesmo. O arroz sobe, o café sobe, o leite sobe, e você continua lá, tentando equilibrar o carrinho no mercado com o mesmo salário de sempre. No Brasil, a inflação acumulada dos últimos 12 meses passou de 5%. Isso significa que, na prática, você perdeu o poder de compra. E levando em conta os outros quase por cento que a reduflação também roubou de você, são quase 9% menos poder de compra no último ano. Mas o mais revoltante é que isso não acontece por acaso. Existe um sistema por trás disso, e ele é alimentado pelo próprio Estado. Governos gastam mais do que arrecadam, se endividam e, para tapar o buraco, criam mais dinheiro. E quando tem mais dinheiro circulando do que bens sendo produzidos, os preços sobem. É bem simples. A conta não fecha, mas você tem que pagar ela do mesmo jeito. Você trabalha mais, mas você compra menos. E a culpa não é nossa, é de um sistema perverso que transfere a instabilidade que é produzida no topo, toda aquela bagunça, para nós que estamos na base. A inflação rouba a sua vida devagar.
E pior, quanto menos você tem, mais ela te atinge, porque, afinal de contas, para quem vive no limite ali, com as contas apertadas no fim do mês, cada centavo que desaparece faz Pelo muita menos falta. nós tiramos Nesse bom. episódio de Black Mirror, Mike e Amanda vão à falência tentando manter algo... R$51 hoje, 2 pedaços de bacon, um azeite e um refrigerante. Não, só no azeite foi 40. que eles já tinham conquistado. E na vida real acontece o mesmo. Estamos pagando cada vez mais só para manter o básico, só para continuar vivendo, enquanto tudo ao nosso redor encarece sem muita explicação. No fim das contas, trabalhar parece que já não é mais sobre construir a própria vida, é sobre correr para não afundar. No Brasil, milhões de pessoas acumulam 2 ou 3 empregos, mas não é por ambição, é por necessidade. É entregador de app durante o dia e faz algo durante a noite, ou vice-versa. Bicos no fim de semana, tudo para conseguir viver com o mínimo. Olha eu aqui, trabalhando duríssimo. Aqui e indo no Combine depois. É duro a vida de quem tem 2. No episódio, o Mike precisa se humilhar no Dandames para fazer alguns trocados a mais. E na vida real não é muito diferente. Tem gente vendendo o corpo, a privacidade, a saúde mental, mas também o sistema não dá muita escolha. Muitas pessoas acabam tendo que engolir sapo dia após dia, porque não pode simplesmente abrir mão do emprego. Você trabalha só estriba. Ai. Então, quando ela... mas até que o trabalho que eu tô fazendo no Combine é de boinha atender, sabe? É gostosinho até. É humilhada pelo próprio chefe ou por algum tipo de supervisor, ela não tem muito o que fazer, ela não pode simplesmente abrir mão de passar por essa humilhação porque ela precisa daquele dinheiro no final do mês. Esse episódio ainda tem muitas críticas. É melhor que a fábrica? É melhor até porque eu na verdade, não é um trabalho que eu tô indo todo dia ainda, né? Eu tô fazendo, no caso, é bico. E aí, fazendo bico, parece que eu tô fazendo biquinho, né? Eu vou, mas tipo, umas 4 vezes na semana. Tipo, aí não da 1 da tarde até as 6, aí tem vezes que eu começo às 6 e vou até a meia-noite. Semana passada eu tava das 6 até meia-noite, entendeu? Então não tá ocupando tanto do meu tempo e parece que passa rápido, sabe? Porque é bastante coisa pra fazer, é bastante gente pra atender. Aí passa rapidinho. A mais clara e que eu não abordei aqui é sobre as É melhor. empresas de seguro de saúde. O problema é que esse assunto ele é tão extenso, ele dá tanto pano pra manga, que eu quero discutir isso em um vídeo só para esse assunto específico. Mas enquanto esse vídeo não sai, eu produzi um vídeo muito bom sobre Shane Copland. Talvez você não saiba quem ele é, mas basicamente ele é um menino de 23 anos que faz milhões Tchauzinho, Angelinho. prevendo o futuro. Clica aí que tá bem legal. Eu sou o Mascote, obrigado por ficar até aqui e até a próxima, guys. Até a próxima. Legal. Legal. Mas é assim, falou tudo que sabemos, né? Só jogou na nossa cara que a gente tá vivendo trouxa. Tá vivendo trouxa.